Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. O assunto de hoje não é incêndio, mas continua sendo um tema extremamente importante para quem trabalha na área de incêndio. A gente fala muito aqui no Prevcast sobre como, quando você está empreendendo, engenheiros, arquitetos, nós somos sim empresários. Eu tenho uma empresa, eu sou um empresário e eu preciso performar dentro da minha empresa. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que a pessoa que faz o conteúdo, que é a redatora, que coordena o conteúdo de um dos cursos mais famosos, um dos cursos mais procurados do Brasil quando a gente fala de performance, que inclusive eu fiz, indiquei para todos os meus alunos, nós distribuímos cupom desse curso dentro da Preview Weekend também, incentivando a galera a procurar isso. E aí, semana passada estava em um evento com o Joel J e convidei a Mari para vir aqui falar mais sobre esse tema, para entrar nesse assunto e explicar de fato para vocês o impacto, o que é performance, como que isso vai impactar dentro do meu negócio e principalmente qual é a ligação que a gente tem com o esporte e o empreendedorismo e a disciplina e o dia a dia e o sucesso de um negócio. Para falar sobre isso, eu vou ler, porque é gigante o currículo dela. Estou aqui com Mari Cota. Eu acabei de descobrir, também tinha essa dúvida se era nome ou apelido. Agora é marca registrada. Mari Cota, ela é coordenadora de conteúdo do Performance, que é um treinamento de alta performance aqui do Brasil. Também é redatora do J Company, formada em administração, com especialização no comércio exterior. Também tem formação em educação física. Foi nadadora, na verdade né, mas ela nadou durante bastante tempo. E aí, conversando aqui com ela, inclusive na foto que tá na tela, vocês vão ver durante o episódio, aparece uma tatuagem do Iron Man, porque ela também foi atleta de triatlon. Mari, seja muito bem-vinda, Mari Cota, estou muito feliz de ter você aqui, muito bom te receber, obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui. E espero que vocês aproveitem aí, né, o papo de hoje e consigam aplicar no dia a dia de vocês no mundo corporativo. Até porque, quando a gente fala de aplicar, eu vejo que aqui já começa um grande problema, né? Porque eu aprendo, procuro, faço cursos, mas não aplico. E eu tava aqui conversando com a Mari Cota antes da gente começar, e ela conversou muito sobre a questão do pódio da alta performance, que é um tema que ela pesquisou, procurou, e ela traz, né? Você comentou comigo que você traz muito isso pro mundo business, pro empreendedorismo. Você pode explicar pra gente o que é esse pódio da alta performance, por favor? Primeiramente, né, só para explicar, quando o Joel me procurou para trabalhar com ele, eu estava muito ligada à área acadêmica, laboratório, mestrado, então congresso, pesquisa científica. Então, ele me contratou inicialmente para ser pesquisadora da J Company, da marca do Joel J. É justamente isso que a Mari falou. Para vocês entenderem, o Performance é um treinamento do Joel J. Para quem não conhece, eu nem sei como nomear. O J é empreendedor, investidor, enfim. Quem me acompanha já sabe, conhece bastante porque eu falo muito do Joel. Mas então, o Performance é um treinamento de alta performance, né? De resultados, basicamente, do Joel J. E a J Company é a empresa do Joel. Então, isso que a Mari tá explicando, né? De quando o Joel chamou ela para fazer parte do time dele. Isso, e como eu entrei inicialmente como pesquisadora, inclusive a gente acabou fazendo pesquisa, fui para congresso, apresentei o trabalho, tudo mais, que foi com o público, né? Com os alunos, os seguidores do Instagram e tudo mais. Mas aí surgiu o convite primeiro para eu dar uma aula no Performance, que foi de filosofia de vida. E aí a minha filosofia de vida, ela vem do esporte, filosofia de vida é do esporte, né? E aí eu falei, preciso trazer alguma coisa da pesquisa com a minha filosofia de vida, que é do esporte. E aí eu fiz essa pesquisa de campo com atletas e ex-atletas, mas não só de natação, eu venho da natação, né, como a Renatinha comentou, mas não foi só de natação, eu peguei de judô, patinação, entre outras modalidades. Atletas, só para vocês terem noção, de nível brasileiro, sul-americano, pan-americano, mundial e até também atletas olímpicos. E eu fiz uma única pergunta, né? Quando eu fazia a abordagem, eu não contextualizava, justamente para não induzir, né, a nenhuma resposta. Eu só fazia assim, por exemplo, Renata, preciso que você me responda uma pergunta.
me fale quais foram as 3 principais características e aprendizados que você aprendeu no esporte e que você leva hoje para a sua vida profissional. Pedir para definir em uma palavra cada uma dessas 3, né? E na ordem, primeiro, segundo e terceiro. E aí depois fizemos toda a avaliação, né? Análise dos dados e tudo mais. E em primeiro lugar ficou a disciplina. Em segundo lugar, ficou o foco. E em terceiro lugar, ficou a resiliência. Quantas pessoas você chamou e fez essa pesquisa? De cabeça agora, eu não lembro, porque já faz mais de 2 anos. Caraca. Mas depois, se alguém tiver curiosidade... Mas foi bastante. Foi bastante. Eu não lembro agora, mas eu tenho tudo anotadinho, tudo tabelado. Mas depois eu posso passar, se você quiser divulgar, se alguém tiver também curiosidade, interesse, eu posso dar um pouquinho mais de detalhes. Na verdade, a gente vai deixar várias informações aqui para vocês. Tanto o QR Code para quem quiser fazer o curso, quanto o Instagram da Maricota. Eu não tinha pedido, mas agora eu tô pedindo ao vivo. Não vai ter como ela negar, no caso, sorry. Mas, Mari, a primeira coisa que você falou foi a questão da disciplina. E eu corro, né? Sou atleta de corrida e eu vejo que realmente a disciplina é o ponto primordial dentro de qualquer esporte que a gente traz para o empreendedorismo, é o que faz as empresas de fato terem sucesso. Nessa pesquisa que você fez, o que a galera traz como o que é disciplina? O que quer dizer disciplina? Porque às vezes é muito simples, né? Eu quero ser disciplinado. Beleza, mas o que é isso? Então, a disciplina é você ter um objetivo, independente se for, né, no mundo esportivo ou no seu mundo corporativo, você ter um objetivo e seguir esse objetivo independente do que aconteça. É claro que, né, em alguns momentos acontecem algumas adversidades, né, a gente se depara com algumas situações e a gente precisa acabar tomando caminhos diferentes, mas para chegar naquele mesmo lugar. Então, é você ser consistente, você ter uma rotina, hábitos bem definidos e claros, ter o foco ali, saber driblar as distrações, né? E a consistência, né? Porque a maioria das pessoas começam uma coisa e param, não vão até o final. A gente pode até dar o exemplo aí, por exemplo, você que está aqui assistindo. Quantas vezes você já falou que ia começar a academia e talvez você se matriculou, foi 1, 2 dias, 1 semana, 1 mês e depois você não teve consistência para continuar? Ou aquele plano alimentar, que você foi no nutricionista, fez toda a sua avaliação, ela te entregou o plano, fez com você, você começou, aí depois, acho que eu vou parar, depois eu volto, né? Então, a gente pode começar daí já, né? Então, básico. E é aquele negócio, quando você, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras. Independente em qual área da sua vida você está falando, né? Tem gente que não arruma a cama, por exemplo, não dobra a roupa, não guarda, enfim, a gente já começa por aí, as pequenas ações do dia a dia, né, é o que vão te levar ou não ao sucesso ou ao fracasso, né, digamos assim. Eu gosto muito dessa teoria, eu acho que até foi o Caio que falou uma vez sobre isso, que o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas. E tem muita gente que eu vejo que fala, não, mas é que no trabalho eu sou organizado, só em casa que eu não sou. E não existe isso, né? Uma hora essa organização que tem no trabalho, ela vai deixar de existir porque não é algo consistente. E, Mari, quando a gente fala de disciplina, dentro do empreendedorismo, você deu alguns exemplos, né? Vamos trazer aqui com a saúde, que traz o esporte, até porque quando a gente treina, eu tenho que treinar todo dia. Agora, por exemplo, eu tô treinando pra uma meia que eu faço começo de agosto. Cara, é todo dia. Tá chovendo, tá frio, tá tarde, não tá? Você precisa fazer aquilo. E essa disciplina, eu vejo que ela traz o mesmo entendimento pro empreendedorismo. Você tá feliz, tá triste? Você tem que vender hoje, você tem que entregar. Quando você faz essa mesclagem, quais são os principais ensinamentos, assim, práticos que a galera pode trazer de disciplina e aplicar de fato no empreendedorismo? Por exemplo, se você que está aqui assistindo é líder, né, você precisa fazer o alinhamento com o seu time. É basicamente o que você falou, independente do que aconteça. Hoje eu acordei de TPM, eu acordei mal-humorada, eu não dormi bem, estou cansada, cheguei no meu local de trabalho, mas eu preciso sentar ali na minha mesa,
eu preciso fazer as minhas atividades chaves do meu dia, que são aquelas que vão mexer o ponteiro. Aí a gente entra até em outro ponto, né? Isso. A pessoa saber já, o que é uma atividade chave. Daqui a pouco a gente vai chegar. Ou, por exemplo, você precisa, que nem eu falei, fazer o alinhamento com o seu time, sentar, delegar as tarefas. Então, é a sua disciplina ali do dia a dia, das suas atividades que você precisa fazer, sejam elas delegáveis ou não. Mas você precisa ter a sua disciplina, a sua consistência de fazer aquilo todos os dias. Eu vejo que algumas pessoas, elas talvez misturam, ou têm dúvida, ou acham que é a mesma coisa, disciplina com responsabilidade. Porque disciplina é você fazer independente de qualquer coisa, e responsabilidade é você fazer o que precisa ser feito. Quando eu falo, por exemplo, vou fazer uma reunião, mas eu acordei, igual você comentou, estressada, sei lá, de TPM, whatever, o que seja, e eu não faço essa reunião, é uma falta de disciplina ou de responsabilidade? Ou é tudo? Então, na minha visão, vai um pouco dos dois, né? Mas assim, eu costumo falar que a autorresponsabilidade é muito mais você assumir as suas ações, sejam elas positivas ou negativas. Então, por exemplo, eu não fiz a reunião, mas primeiro, por qual motivo eu não fiz essa reunião? Porque, como a gente comentou, pode ser que hoje apareceu uma atividade-chave, por exemplo, ou tive alguma mudança ali na minha rotina, mas que essa mudança na minha agenda foi necessária para eu desmarcar essa reunião, adiar para outro dia ou só modificar o horário, por exemplo. Então, por exemplo, vamos voltar lá para o alinhamento do time, né? Então, vamos supor que todos os dias, às 9 horas da manhã, eu sento com o meu time e faço o daily, né? O daily é a nossa reunião diária. Mas vamos supor que, por algum motivo, apareceu uma outra atividade mais importante, uma reunião mais importante, ou alguma coisa na rotina com o filho, com família, com saúde, enfim, eu precisei adiar para meio-dia, né? Então, eu tenho a autorresponsabilidade de assumir que eu precisei fazer essa modificação na minha agenda. Ou, por algum motivo também, eu precisei cancelar essa reunião, passar para um outro dia. Então, para mim, a autorresponsabilidade é mais com você assumir as suas ações, né? E a disciplina é você fazer o que tem que ser feito, independente do que aconteça. E como que você acredita que alguém que não é do esporte ou não tem o hábito de ter um esporte, fazer um esporte, essa pessoa, ela consegue desenvolver a disciplina de outra maneira? Consegue, com certeza consegue. Na verdade, a disciplina, ela não está somente relacionada ao esporte, né? Porque se estivesse, todo mundo que nunca praticou um esporte na vida, sedentário, por exemplo, não seriam disciplinados, né? Não teriam sucesso, não atingiriam a alta performance e por aí vai. Mas quem já praticou esporte, com certeza traz essas características, essas habilidades de uma forma mais enraizada, assim, e mais natural, né? Acho que ela ocorre mais natural, porque principalmente quem foi do esporte de alto rendimento e competitivo, né? Porque tem gente que pratica esporte por lazer, né, por hobby, por exemplo. E aí você não precisa ter esse compromisso, que nem você falou, eu tô treinando para uma meia, né? Mas você tá com um objetivo claro e definido ali e você também é diferenciado, eu te conheço, né? Então, assim, é o que você falou, aconteça o que aconteça, tá chovendo, tá sol, sei lá, a academia tá fechada, você vai para outro lugar, mas você faz o seu treino. Mas, por exemplo, o meu pai, não. Meu pai hoje em dia também já tá com mais idade, né? Então, quando tá chovendo, ele não vai pro treino dele de corrida, que ele corre toda segunda, quarta e sexta e final de semana, né? Mas tá frio, ele não vai, ou ele trabalhou à noite, que às vezes ele precisa virar a madrugada trabalhando, ele também não vai. Então, com certeza, o esporte de alto rendimento competitivo, isso fica mais enraizado em você e acontece de uma forma mais natural. Mas pessoas que nunca praticaram esporte ou praticaram por hobby, por lazer, também podem desenvolver a disciplina. Na verdade, tudo parte do que a gente falou de você ter um objetivo claro e definido. Se você sabe aonde você está e onde você quer chegar, se você realmente é isso que você quer,
você vai ser disciplinado. Agora, às vezes você fala por falar, né? Eu quero um dia comprar minha casa, ter um carro, ter minha família, mas na verdade, no fundo, se você voltar às etapas, não é exatamente isso que você quer. Então, você não vai ser disciplinado mesmo. Qualquer distração que aparecer, vamos hoje é sexta-feira, vamos ali no barzinho, vamos na balada, e você vai mudar sua agenda para ir. Já muda. Você falou de 3 pontos, né? Que foi a resiliência, a disciplina e o foco. Antes da gente entrar nesses outros 2, a gente falou de disciplina e uma das coisas que você acabou de falar aqui no final foi que uma das coisas que facilita a disciplina é o esporte e outra coisa que facilita eu ter a disciplina é eu saber aonde eu quero chegar. Sim, tô no A, quero chegar no B. Isso. Como a gente define esses objetivos? Porque sabemos que hoje, quando a gente pergunta, as pessoas ou elas têm respostas genéricas ou o meu propósito, não descobri ainda, é uma palavra que tá bem comum de ser utilizada. Porém, eu sei que existem alguns caminhos que nós conseguimos traçar para chegar de fato, beleza, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, que eu almejo para minha vida. Como que as pessoas podem descobrir qual é o objetivo delas? Então, como você falou, assim, tem vários caminhos, né? O mais importante é você se perguntar. Você perguntar para você mesmo. Aonde que eu quero chegar, né? Porque, assim, lá no fundo, todo mundo sabe o que quer da vida. O que quer daqui a 5 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o que você quer na sua esfera familiar, no seu ambiente de trabalho, da sua saúde, estética, enfim, todo mundo sabe. Então, o mais importante é você ter um momento com você mesmo, fazer uma autorreflexão, um autoconhecimento e você ser sincero com você. Você precisa ser honesto. Tem gente que também, por exemplo, define objetivos, mas não tornam ele público. Tudo bem, não tem problema nenhum, né? Mas o mais importante é você ser sincero com você e definir aonde você quer chegar. Eu acredito que seja mais isso mesmo, uma autorreflexão, um momento de autoconhecimento, porque no fundo todo mundo sabe o que quer. Deixar público muda alguma coisa? Ajuda muito. Inclusive tem artigo científico que fala sobre isso, se vocês quiserem a gente pode disponibilizar depois. Sim, a gente quer. Isso. Que quando você torna público, você acaba se comprometendo não apenas com você, mas com todo mundo que está ouvindo ali, né, o seu objetivo. E mais ainda, além de você tornar público, se você pede para a pessoa te cobrar, tanto do progresso ali, né, e também sempre pedindo feedback, isso faz com que você também caminhe em direção a esse objetivo. Uma das coisas que eu aprendi no performance foi muito isso, definir onde quer chegar, né? Qual é o plano. E talvez, se você não sabe o que você quer pra sua vida, vamos ir pensando ali, final do ano que vem. E aí falava muito isso, né? De você tornar público. Mas, eu não uso rede social. Não necessariamente precisa ser uma rede social. Talvez chamar as pessoas mais importantes da sua família, dividir esse plano. E aí, até o que você falou, ter alguém de confiança que possa te cobrar desses resultados. Exatamente. Agora, só para pegar esse gancho que a gente estava falando de definir, né, aonde você quer chegar, o seu objetivo, qual o seu propósito e tudo mais, é interessante também, que eu esqueci de falar, que tem gente que sabe aonde quer chegar, mas pensa muito a longo prazo ou muito lá na frente, no objetivo final, né? Isso. E é interessante você também saber fracionar esse seu objetivo. Eu vou trazer um exemplo aqui também do seu dia a dia, só para ficar mais fácil. Vamos supor que eu quero emagrecer, né? Mas vamos supor que eu quero emagrecer 20 quilos. É muito distante 20 quilos, né? Eu quero emagrecer 20 quilos em 1 mês. Às vezes eu não vou conseguir. Muito difícil você vai conseguir emagrecer 20 quilos em 1 mês. Então, nesse caso, você está setando o seu objetivo de forma errada. Já começa daí. Então, eu sei onde eu quero chegar, mas a minha meta ali que eu defini está errada. Então, você pode voltar. Então, será que se eu aumentar um pouquinho o meu prazo, eu consigo? Sim, vai ficar mais viável. Mas qual é o primeiro passo para eu conseguir emagrecer? Então, o primeiro passo é eu marcar uma consulta com uma nutricionista.
porque ela que vai desenvolver meu plano alimentar. E a gente sabe, né, que é aquela balança, né, de quanto você ingere, quanto você gasta e tudo mais. E tem muitos estudos que falam, né, se você já estudou, já pesquisou, enfim, você vai ver que tem muita gente que acha que o que emagrece é o exercício, mas não é a alimentação. O exercício ajuda no processo de emagrecimento, como descanso, recuperação e tudo mais. Então, o primeiro passo, então vamos voltar, eu quero emagrecer 20 quilos, eu tô aqui, né, no meu destino. Então, vamos voltar. Qual é o primeiro passo? Marcar nutricionista. Qual é o segundo passo? Me matricular na academia, ou se você tem academia no seu prédio, ou se você não consegue se matricular numa academia, não tem no seu prédio, você pode ir na rua, correr no parque e tudo mais. Então, aí o segundo passo é o exercício. E por aí vai, você traçando mini metas, mini objetivos ali, mini ações, né? Que são, a gente já falou sobre isso também, né? Que são as mini ações, né? As micro ações, mini hábitos, micro hábitos que vão fazer com que você vá ou para o sucesso, no caso, chegando ali no seu objetivo, ou você vai acabar mudando de direção, procrastinando e tudo mais. E vai começar e parar. Eu não consigo perder 20 quilos, mas mês que vem eu tento de novo. Putz, não consegui de novo. Então, o legal é você ir quebrando, que aí a gente pode falar a gente tem algumas metodologias, né? Você já conhece bem, por exemplo, a técnica dos 5 porquês, que faz você voltar lá e também você pode até identificar o seu objetivo, seu propósito, utilizando essa técnica. Meu propósito é constituir minha família. Mas por que eu quero isso? Mas por quê? Você vai encontrar a verdadeira essência ali, o seu propósito mesmo, o seu objetivo. Aí tem também a jogada das 5 estratégias, né? Vamos dividir, então, por partes. Por partes. Primeiro ponto que a gente falou, essa questão tanto da disciplina quanto encontrar onde eu quero chegar. Beleza, eu sei ali onde eu quero chegar. A gente dividir em mini metas. Isso vai fazer com que fique mais palpável, né? Eu consigo pensar atingível, ali dia por dia. Porque legal. As metas são feitas para serem batidas. É isso. E é legal, Mari, a gente deixar muito claro que assim, eu quero... Vou até usar o exemplo que a gente falou agora, né? Que eu tô treinando pra meia. Beleza, eu já corri meia. Eu sei como é o processo. Mas não tem como do dia pra noite correr uma meia. Isso, exatamente. É entendendo que então um dia você vai correr 5, no outro 6, no outro 7. Na verdade, às vezes você começa caminhando. Exato, depois dá você uma volta na quadra. Isso, exatamente. Vai comprar um tênis, O que eu vejo que às vezes as pessoas se distanciam da meta delas primeiro, por achar que vai ser do dia pra noite. E segundo, sempre, sei lá, sair na sexta-feira, bebi, comi, whatever. Nunca tive uma nutrição, nunca fiz exercício. Não, segunda-feira, não vou mais comer doce, nunca mais vou beber, nunca mais vou comer glúten. É segunda-feira. E tipo assim, tirando tudo. Aí fica um negócio muito tipo, meu Deus, pra que eu tô vivendo? Tipo, do nada não tem nada na minha vida. Então eu vejo que essa questão do picar, ela serve pra absolutamente tudo. A gente tá dando exemplo de alimentação, hábitos de vida, porque a gente tá trazendo muito a relação do esporte. Porém, quando a gente traz para uma empresa, quero faturar 1 milhão no ano. Vamos dividir por mês, por dia, por semana. Exatamente. Beleza, então falamos sobre metas, como a gente divide. Agora, aqui a gente trouxe uma ideia que a pessoa já sabe onde ela quer chegar, já sabe o ponto B. Mas a pessoa que não sabe e ela tem ideias, aí nós temos as estratégias que você falou, né? Algumas metodologias, que é um do exemplo dos 5 porquês. Você pode explicar um pouquinho mais como que a gente coloca esses 5 porquês em prática? Vamos lá. Os 5 porquês. Vamos supor que eu fale aqui, eu não vou mais comer chocolate. Aí você me pergunta, por que você não vai comer chocolate? A gente vai fazer ao vivo, vai. Por quê? Por que fazer uma encenação. Por que você não vai mais comer chocolate, Maricota? Porque você não vai mais comer chocolate? Aí eu posso falar. Porque eu descobri que eu tenho predisposição para ter diabetes. Por quê? Mas por quê? Porque eu fiz um teste genético. Por quê? Ela ia dar 2 respostas dela, viu que tava perdendo um. Porque eu falei antes. Mas por que eu fiz um teste genético? Porque eu tava apresentando alguns sintomas no meu dia a dia. Por quê? Por quê? Aí, é isso, vai entendeu? indo. E aí você vai descobrir que eu vou parar de comer chocolate, não é porque eu quero emagrecer, não é porque, sei lá, alguém me falou, não é porque eu como demais, não é porque eu tô ansiosa, não é porque eu tô de TPM, é porque lá no fundo eu descobri que eu tenho uma predisposição para desenvolver diabetes. Tem que falar aqui, né? Porque eu fico mexendo aqui. Eu tenho uma predisposição para desenvolver diabetes e se eu não cuidar da minha saúde, em qualquer momento isso pode vir à tona.
Então, eu estava, por exemplo, apresentando os sintomas no meu dia a dia, fui no médico, fiz exame, ele me indicou o teste, aí eu descobri isso e por isso eu tomei essa decisão. Mais ou menos isso. Eu vejo Então, que a estratégia de 5 você porquês, ela traz Ela vai algo... trazer a raiz do Isso. seu problema. Senão fica muito vou parar de comer doce porque eu quero emagrecer. Porque é eu algo quero que amanhã eu emagrecer. posso não querer mais. Isso. Tá, então aí tem a estratégia dos 5 porquês. Eu adoro essa estratégia. É muito bom, porque várias vezes eu vou indo, eu falo, cara, se eu não consigo responder nem 5 porquês, esse negócio não serve pra nada. Então, Pula, próxima coisa. E você pode usar também para descobrir quem não tem um objetivo meu, não sei onde eu quero chegar. Eu não sei qual é o rumo que eu quero que a minha empresa tome. Você pode utilizar a estratégia de 5 porquês também. E aí, outra metodologia que a gente tem é das 5 jogadas estratégicas, né? Isso, que é o que a gente comentou de você pegar o seu objetivo final e fracionar ele em mini metas, digamos assim. Então, que nem você comentou, por exemplo, eu quero faturar 1 milhão. Mas vamos voltar... É bem parecido com a técnica dos 5 porquês, mas a técnica dos 5 porquês você vai encontrar o real motivo ali e nas 5 jogadas você fraciona, porque dependendo do tamanho da sua empresa, às vezes faturar 1 milhão é muito distante. Então, você definindo essas 5 jogadas, que nem você comentou, você vai ver quanto que você tem que faturar no mês para faturar 1 milhão no ano, né? Então, fica mais palpável. Dentro do... Eu vou ir falando, porque eu fiz o performance 2 vezes, né? Então, eu vou ir pegando as coisas que eu lembro de lá. Uma das coisas que eu vejo que é muito importante, né? A gente vai se listando aqui, até para quem tá acompanhando conseguir ver. Então, primeiro, descobrir o porquê faz o que faz, né? O objetivo onde quer chegar. Vai traçar essa estratégia. A gente já sabe que quando você tem estratégias e passos mini metas, acaba sendo menos desafiador você ser disciplinado para fazer aquilo. Só que aí, Mari, uma das coisas que você pontuou no começo, que é o que fez a diferença, né, para os atletas, é a questão do foco. Uhum. E algumas vezes, mesmo que a pessoa saiba que ela quer chegar aqui nessa negócio, que ela quer chegar aqui nessa estátua, ela tá indo, mas daí ela vê um outro negócio e fala, nossa, mas o copo talvez seja mais legal. E ela perde esse foco. Quando você conversou com esses atletas, quais eram as estratégias deles para manter o foco no objetivo claro que eles tinham? Então, na verdade, dessa pesquisa dos atletas, a gente não entrou nesses detalhes, tá? Mas, por exemplo, que nem você comentou, né? O que mais acontece, além da pessoa ter a falta de clareza do que ela quer, é ela ter falta de foco, certo? Então, por exemplo, a maioria das pessoas, elas focam nas distrações, no medo do fracasso, na vergonha, por exemplo, na insegurança, na zona de conforto. Eu não quero sair da minha zona de conforto, porque aqui tá legal, né? Que normalmente nunca é confortável, né? Isso. Zona de conforto. Então, por exemplo, eu vou trazer uma estratégia que eu gosto muito, que fala, é o ciclo vicioso da procrastinação, né? E, por exemplo, as pessoas às vezes focam nos traumas, nos bloqueios, nas crenças, e às vezes nem sabe que tá focando nisso. Certo? E aí eu vou trazer um exemplo meu, tá? Uma experiência minha. Você pode não acreditar, mas eu tinha trauma em falar. Principalmente falar em público, mas chegou num momento da minha vida que eu não conseguia falar nem com a minha família. Eu travei total, assim. Só que assim, né? Eu sempre fui muito ansiosa, muito acelerada, sempre queria chegar primeiro, chegar na frente e tudo mais. Então, por exemplo, no dia a dia, tocava o telefone eu era bem mais nova. Tocava o telefone lá na casa da minha mãe, eu saía correndo para atender o telefone. Só que aí eu atendia e travava, porque eu não conseguia falar, mas eu adorava atender o telefone. E vamos supor, às vezes era minha avó, minha tia, meu tio, minha irmã, enfim, independente de quem fosse, eu não conseguia falar. E aí, esse ciclo, né, vicioso da procrastinação, que é o que te tira do foco, né, e você acaba não chegando no seu objetivo, ele começa ali num trauma e num bloqueio, por exemplo. Que pode ser o vitimismo também, pode ser a insegurança, o medo do fracasso e tudo mais. E aí, no meu caso, eu tinha esse trauma de falar, de comunicação, né? E aí, esse trauma e esse bloqueio, eles te fazem se sentir inseguro, né? No meu caso, o que eu fazia? Mãe, não consigo falar. Eu tentava falar, não conseguia, eu passava o telefone para minha mãe. E mesmo que às vezes fosse para mim a ligação, a minha mãe ficava na linha
passava pra mim, eu respondia e a minha mãe respondia. Eu juro por Deus. Tipo assim, eu Chocada. contando agora, parece que mentira, né? Porque hoje em dia, né, graças a Deus, eu perdi esse trauma aí, né? Destravei. E falo demais até, né? E aí, isso vai te gerando uma sensação de incapacidade e faz você mudar de direção e te leva à procrastinação. Então, o mais importante é você conseguir identificar e você conseguir ressignificar isso, né? E, por exemplo, no meu caso, hoje em dia, eu falo, graças a Deus, dou aula, né? Sou professora, fui professora universitária, fiz mestrado, mas eu tranquei, né? Por motivos de trabalho. Mas dei muitas aulas já na faculdade. E também, como eu falei, eu sou formada em educação física, então eu dei aulas de personal também. E fui melhorando cada vez mais a minha comunicação. Mas, em determinados momentos, eu ainda sinto frio na barriga. Só que antes, quando eu sentia o frio na barriga, o significado que eu dava pro frio na barriga era, tô em pânico, não consigo controlar, não consigo falar. E aí eu travava. E aí depois, hoje em dia, o frio na barriga que eu sinto, que pode ser que também o esporte tenha me ajudado nisso, mas também eu fui atrás de cursos de comunicação e oratória e também utilizando técnicas, né? No começo eu precisava muito utilizar essas técnicas que eu aprendi. Hoje em dia eu sinto esse frio na barriga, mas para mim é algo positivo. Eu ressignifiquei esse trauma, esse bloqueio que eu tinha. E hoje em dia, quando eu sinto frio na barriga, eu falo, é isso, bora, adrenalina, e vamos arregaçar, vamos passar o conhecimento, vamos fazer isso chegar em mais pessoas. Então, é você saber identificar e conseguir ressignificar. Se nós formos colocar em um passo a passo isso que você falou, então nós podemos considerar que, tenho um foco. Vamos continuar com o seu exemplo. O foco era atender o telefone. Eu não consegui atender. Peraí. O porquê? Isso. O que tá... E aí até a técnica dos 5 porquês, ela volta a fazer sentido aqui, né? Isso, nessa época eu nem conhecia, né? né? Eu nem conhecia. Mas assim, eu acho que tudo parte do autoconhecimento, né? Você conseguir fazer essa autorreflexão, olhar pra dentro e identificar por que isso estava acontecendo. Na verdade, eu até hoje não consegui identificar por que eu tive esse trauma, por que eu tive esse bloqueio. Até hoje eu ainda não consegui identificar. Mas o que eu fiz, né? Depois, quando eu comecei a entrar, né, me formei em uma graduação, aí comecei a fazer estágio, comecei a atuar na área. É engraçado, né? Que no meu primeiro estágio, eu fui ser bem recepcionista do setor administrativo. Então, eu tinha que atender o telefone e passar para os médicos, que era uma clínica oftalmológica. E eu não conseguia atender o telefone. Só que, assim, tinham sempre duas, né? Então, a menina que ficava do meu lado atendia e me ajudava, né? Às vezes, ela falava, eu repetia o que ela falava, porque eu não conseguia falar. Aí, tudo bem. Aí, eu mudei, né, de área de atuação, que aí eu falei que eu me especializei em comércio exterior, fui trabalhar em despacho aduaneiro. E eu era vendedora de exportação de mercadoria. Como que uma vendedora não fala, gente? Então, pois só que assim, prioritariamente era tudo por e-mail. Mas em alguns momentos o cliente ligava, eu não conseguia falar, eu travava, não conseguia. Aí eu fui para uma outra empresa na área de seguro internacional e comissário de avarias, né? Você vai fazer vistoria no porto, aeroporto, residência e tudo mais. E eu também, a maior parte também era tudo por e-mail. Só que, para piorar, nessa outra empresa, além de falar português, era espanhol e inglês. E às vezes ligavam em espanhol e inglês e às vezes ligavam em português também. Aí eu cheguei no momento que eu falei, não dá mais, como assim, né? Não dá mais, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí eu fui atrás, como eu te comentei, de curso de... Na verdade, eu estava fazia parte como se fosse de uma mentoria de gestão empresarial e tudo mais. E aí eu falei, e essa professora, né, no caso, ela oferecia outros cursos também, né? E um deles era de comunicação e oratória. Eu falei, chega, eu vou. Só que imagina, como que eu que era travada na comunicação ia para um curso? Eu fui morrendo de medo. E logo o professor colocava a gente na frente, ensinava as técnicas, tudo. E, tipo assim, mesmo ele dando um texto para eu ler, eu não conseguia ler o texto. Só que aí eu falei, pelo amor de Deus, eu chorava, era tudo, assim, era um trauma muito grande que eu tinha.
Só que aí ele foi me ensinando técnicas que eu consegui resolver, graças a Deus. Só que no começo, depois se você quiser, eu até te mostro uns vídeos que eu tenho mais antigos. No começo eu ficava muito dura falando assim, porque ele me ensinou uma técnica de ancoragem de uma postura, sabe? E aí eu ancorava na postura. Ficava forever. Só que eu conseguia falar, mas só que eu ficava forever. E aí eu ficava. Boa tarde, eu sou a Mariana. Eu vim aqui para falar de corrida. Então a pisada. E aí eu ficava travada aqui, ó. Deve ser por isso que ficava tudo duro, né? Ficava. Aí em alguns momentos ele ensinava a fazer assim, né? Para dar uma soltada e eu ficava. Fazia assim e voltava. Era assim. E aí, aos poucos, né, hoje em dia eu nem preciso mais ancorar a postura, graças a Deus, já consigo falar, acho que eu falo até demais agora, né? Mas foi isso que, entendeu? Que me ajudou muito. Eu vejo que nesse sentido, Mari, o que a gente traz é justamente isso. Encontrar o que tá me tirando foco, o que tá me travando. E ter essa coragem de, beleza, deixa eu resolver esse problema, porque isso vai me fazer seguir e continuar ali no foco que eu preciso. Isso. E em alguns momentos precisa até de uma capacitação técnica, que foi o meu caso, que foi esse curso que eu fui atrás. A gente volta para uma questão da disciplina, do tipo, isso não tá funcionando, isso não vai me levar no meu objetivo, deixa eu ter a coragem de fazer isso de, né, enfrentar esse medo, esse desafio que eu tenho. Exatamente, que aí já entra até na resiliência, se você for parar a gente vem para um outro. Já começa até Antes da gente entrar na resiliência, tem mais alguma técnica? Ou tem alguma técnica que você traga do performance? De foco? De foco. Tipo, putz, estou me perdendo. Como que eu volto? Por exemplo, você pode usar ancoragem, que nem eu comentei, né? Que pode ser... O que seria ancoragem? Então, ancoragem é você, por exemplo, pegar alguma coisa que pode ser, por exemplo... Essa minha medalha aqui, ó, é algo físico, né? Ela é a minha âncora, é o meu amuleto de foco, inclusive. Não sei se eu conto rapidamente a história. Vou tentar contar rapidamente a história dessa medalha, né? Essa medalha é da minha graduação de Educação Física, que foram 4 anos. Hoje em dia, se eu não me engano, já mudou para 5, porque ia mudar, não sei se realmente mudou. Mas na minha época era 4 anos ainda. E quando eu entrei para a Educação Física... eu conheci um laboratório que tinha lá na universidade e que 2 professores meus, que inclusive é um casal, eles eram os responsáveis por esse laboratório. Só que esse laboratório era aberto para a faculdade toda. Qualquer curso, independente se fosse educação física, nutrição, psicologia, enfim. Só que geralmente, na época, eram os alunos da educação física que faziam parte. Hoje em dia, graças a Deus, já tem muito mais alunos lá de outros cursos já atuando nesse laboratório também. E aí esses professores falaram, né, a gente se identificou logo no início, tudo, e eles falaram, Mari, todo final de curso, né, da graduação, tem a premiação de melhor aluno de toda a faculdade de educação física. Geralmente quem ganha é algum integrante do nosso laboratório. Aí ele falou, a gente quer que você ganhe. Aí eu falei, tá bom, beleza. Então, durante 4 anos, eu coloquei como um foco ganhar essa medalhinha aqui no final da minha graduação. Então, ela inclusive, é o meu amuleto de foco que fica na minha mesa. Então, assim, é você ter algo para você ancorar com alguma emoção, alguma característica, alguma habilidade, o que quer que você queira, né? No meu caso, na comunicação, eu ancorava com uma postura que eu comentei, certo? O meu foco, eu ancoro com essa medalhinha que é algo físico. E também tem essas pulseirinhas aqui, que cada uma é uma é para disciplina, uma é para foco e a outra é para resiliência. Que é o trabalho devolve, para mim, ele é foco. O sucesso é treinável, é disciplina. Pessoas precisam de pessoas, resiliência. Só que aí, por exemplo, se eu for trazer... antes de eu ter essas pulseirinhas, o meu amuleto de foco era essa. O meu amuleto de disciplina é uma lembrança que eu tenho, que inclusive é com o Joel, que é da época que ele era meu treinador. E foi um treino, só para você ter noção, assim, rapidamente também, foi um treino que ele falou assim, hoje o treino vai ser diferente. Vocês vão cair na água e quando vocês fizerem o tempo que eu falar, por exemplo, Renatinha vai nadar 100 metros em 1 minuto e 10, por exemplo. Quando você batesse 1 minuto e 10, você estava liberado para ir para casa. Se você fizesse no primeiro, no segundo, no terceiro tiro. Eu fiquei 5 horas dentro da piscina. Porque eu não conseguia fazer o tempo que ele me pediu para fazer. Então, essa lembrança é o meu amuleto de disciplina,
É que hoje em dia eu ancoro também na pulseirinha porque eu queria carregar comigo. Eu falei, não quero ficar na memória, não quero que tá na minha mesa, tem que ficar levando a medalha. Então eu tenho essa... pode ser uma memória, pode ser abstrato. E o do Resiliência é essa tatuagem do Iron Man aqui, que me lembra de tudo que eu passei em todos os treinos que eu fiz pra né, chegar no Iron Man. Sim. E durante a minha prova do Iron Man também, tudo que eu passei de pressão, de fome, de dor, de frio, de, sei lá, de tudo, né? Então, aí você pode criar o que você quiser. Isso. Um ponto importante é isso, né? Porque a Pode ser um ancoragem, cheiro. você pode criar de várias maneiras Isso. diferentes, podem ser várias coisas. Isso. Agora, Mari, a ancoragem, você ter algo pra ancorar vai te ajudar a voltar pro seu foco. Isso. Porém, como que eu utilizo? Por exemplo, estou aqui trabalhando e como que eu sei que é hora de eu pegar a medalha, olhar pra ela e lembrar de foco? Ou que eu vou olhar pra pulseira e lembrar de disciplina? Quando que usa essas ferramentas de ancoragem? Então, aí acho que vai muito de cada pessoa, né? Tipo assim, no meu caso, hoje em dia, já é muito... já tá, assim, já tá na minha essência, sabe? Eu nem paro pra pensar, pra olhar nem nada. Mas, por exemplo, no início, né? No início, quando eu entrei pra trabalhar com o Joel, pra mim era tudo muito novo, né? Tudo bem que eu comecei na pesquisa, né? Que era algo que eu já estava ali inserida, né? Na área acadêmica, laboratório, congresso e tudo mais que a gente já comentou. Mas, assim, o conteúdo, a área de atuação dele, pra mim, era algo novo. Então, em vários momentos, eu me pegava, tipo, o que eu tô fazendo, sabe? Tipo, qual é o objetivo? Eu tinha dificuldade para entender qual era o meu papel ali na empresa. Eu tinha essa dificuldade e eu achava que eu não ia me encaixar, né? E então, eu levei, depois quando eu ganhei essa medalha, né? Eu levei e ela fica desde então, desde o dia que eu ganhei essa medalha, até hoje ela fica na minha mesa junto com um quadrinho que tem o meu propósito de vida. Que nesse meu quadrinho, inclusive, foi um treinamento que a gente fez lá da empresa e a gente tinha que falar o nosso propósito de vida, nosso objetivo, né? E tá lá no meu quadrinho, que no meu caso é constituir minha família. Então, fica lá para onde eu quero chegar, né? O meu porquê, né? E junto com o meu amuleto do foco. Então, antes, no início, toda hora, quando eu me sentia assim, o que eu tô fazendo? Será que eu vou dar conta? Eu olhava para essa medalha e eu falava, tudo que eu passei, eu consigo dar conta disso, entendeu? Então, era mais assim. Hoje em dia, eu já não preciso mais. Mas aí, por exemplo, tem também, que você pediu para eu falar, mais técnicas, né? Metodologias. Mas eu acredito, Mari, que até essa questão da ancoragem, a galera que tá assistindo consegue pegar de várias maneiras diferentes. E aí, o esporte, ele traz muito isso. Porque quando você, sei lá, termina... Fim de semana a gente teve a Prévia Urbana. Teve alunos que correram pela primeira vez 5 quilômetros. Sei lá, caminharam ou correram. Mas passaram pelo pórtico. E quando você passa pelo pórtico, a sensação é indescritível. Sim. Então, isso já Eles pode podem virar ancorar, uma ancoragem. Tipo, isso. cara, se um domingo aquela sensação, com frio eu fiz isso... Ou uma foto. Exato. Ou, não sei. Então, é legal a gente alguma lembrança, às vezes a música que tava tocando. Sabe às vezes quando você sente um cheiro? Esse cheiro me lembra da minha infância, sei lá, do bolo da minha avó. Então, é mais ou menos isso. Você ancorou esse cheiro, mas tem coisas que você ancora inconscientemente. E tem coisas que você consegue ancorar conscientemente, intencionalmente, para te levar onde você quer chegar, por exemplo. E essa ancoragem, galera, vale a pena ressaltar que ela vai trazer tanto você de volta pro foco, para aquele objetivo que você traçou, mas também para aquela resiliência. Porque às vezes você tá, meu Deus, né, não acontece nada, não muda nada. E aí, quando você ancora, fala, vamos olhar de verdade, vamos ver onde eu estava, onde eu estou. Então, exemplo de ancoragem, igual a Mari comentou, pode ser uma foto, pode ser um cheiro, uma música. Eu, por exemplo, quando fui fazer a primeira meia maratona, a minha ancoragem foi com a pulseirinha do Jota, que eu tinha, um anel que eu tinha ganhado da Carol Cantelli. E a playlist era a mesma playlist, era a playlist do show do Coldplay que teve no Brasil. Então, tipo, eu ancorei super e foi. Então, a ancoragem pode ser várias dessas coisas que vão ajudar vocês a voltar pro foco e a relembrar momento de, tipo, se eu consegui isso, se eu passei por isso, caraca, eu também consigo isso. Exatamente. E agora que você comentou, eu lembrei de uma aluna do Performance, se eu não me engano foi na turma 3, que ela comentou que ela usava o desenho.
Então, em alguns momentos, mas no caso dela, era para ela se tranquilizar, sabe? Então, quando ela percebia que ela estava começando a ficar muito ansiosa, muito agitada, ela fazia uma pausa no trabalho dela, ia para um cantinho específico, começava a fazer o desenho e ela conseguia ancorar aquele momento, tudo. Então, depende muito, né? A gente volta pro autoconhecimento. Você pode ancorar, por exemplo, alguma atividade que você gosta de fazer. Por exemplo, no meu caso, tem momentos que eu preciso cair na piscina e nadar, nem que seja a 400 metros. Entendeu? Porque isso me lembra, né? Me remete à época que eu nadava, me tranquiliza, me acalma. Sim. Consigo gastar minha energia. Então, depende muito, né? Eu acredito que o primeiro ponto de tudo, a gente vai até voltar. A gente vai falar de disciplina, foco e resiliência. Mas talvez antes de tudo isso, o principal seja o autoconhecimento. Porque a partir do autoconhecimento, você vai entender o que te desestabiliza, que você não tem disciplina, o que te tira do foco, o que te faz voltar pro foco. Sim. Porque isso que você falou, às vezes eu preciso cair na piscina. Aí a pessoa que tá ouvindo fala, então a partir de agora, quando eu tiver sem foco, eu vou cair na piscina. Mas talvez isso não é o que vai mudar pra você. Piora. Se for eu, no caso, vai piorar. Se a pessoa tem, por exemplo, medo de entrar na água, não dá. Não vai funcionar. Tá, então a gente tem o autoconhecimento, e aí eu acredito que o autoconhecimento é algo que você descobre e encontra tanto testando. Eu gosto muito da ideia de você testar coisas. Vamos ver se isso dá certo, se não dá, se isso é pra mim, se não é. Então, eu vou testando habilidades e vou tendo uma consciência, né, do resultado desses testes. A disciplina, a gente também já listou o que vai ajudar, né, e facilitar com que a pessoa mantenha. O foco, também falamos de ter essas ancoragens para se manter focado e lembrando. E até, por exemplo, uma coisa que está sendo agora ancoragem aqui é o quadro que o Jota deu no Influência. A gente trouxe para cá como decoração do Prevcast. Até o de baixo, por exemplo, também é a frase que a gente mais utiliza. Então, são pequenos objetos que a gente traz para ancorar. Exatamente. E o terceiro ponto é a resiliência. Só que aí, eu até anotei aqui de alguns pontos que você falou pra gente também citar de algumas metodologias. Por exemplo, DDA. DDA entra aonde? Disciplina, foco, resiliência ou é um extra? Então, o DDA... Entra em tudo. Porque assim, o que é o DDA, né? É a decisão. Primeiro você precisa... Vamos voltar, né? Você tem que ter o autoconhecimento, saber onde você quer chegar. A partir daí você toma uma decisão, certo? Aonde que eu quero chegar? Nesse ponto. Depois, você sabendo onde você quer chegar, você traça... A direção. Você traça o caminho, a direção. Que você também pode colocar como ou quem, né? Às vezes é o quem, às vezes não é o como. Mas a maioria das pessoas ficam no porquê. Então, né? Então, a gente precisa fazer esse filtro aí, esse direcionamento. Então, direção. E depois são as ações. O A é de ação. Então, decisão, direção e ação. Que não adianta nada também você decidir, saber o caminho ou quem que pode te ajudar a chegar lá, mas você não agir. Né? Que é o que a gente comentou dos mini hábitos ali, das mini ações que você precisa ter no seu dia a dia. Então, você perguntou em qual que entra, né? Então, por exemplo, a decisão pode entrar no seu foco, que é o objetivo, né? A direção, ela vai entrar também na sua disciplina, tudo. Vai juntando. Na verdade, isso é o ciclo que vai fazer com que, na verdade, você e a resiliência, esse ciclo, você traz o restante para segurar. E a resiliência, você tá ali, você sabe a direção, mas acontecem as adversidades, as mudanças do mercado, por exemplo, se a gente estiver falando do empreendedorismo, as tomadas de decisão, pensamento estratégico. Ixi, aí... Você tem que ser resiliente para conseguir lidar com tudo isso, mas continuar na sua direção. É aquilo que a gente falou. Às vezes eu preciso dar uma volta a mais, mas para conseguir chegar naquele mesmo destino. Eu preciso dar uma volta na outra quadra ali para chegar na minha casa, né? Tenho vários caminhos para sair do meu trabalho e chegar em casa. Né? Mas o meu objetivo é sair do trabalho e chegar em casa. Independente se eu vou passar na padaria, se eu vou passar na farmácia, se eu vou passar na casa da minha mãe, se eu vou... Você tem um acidente no caminho, eu vou ter que dar volta. Por aí vai. Eu vejo até que esse exemplo que você deu, Mari, nós podemos até trazer para ficar mais claro pra galera, justamente isso que você falou do caminho. Então, estou no trabalho e quero chegar para casa. Putz, esse é meu objetivo, chegar em casa. O caminho que eu tracei é ir reto.
mas teve um acidente na rua, vou ter que dar a volta. Beleza, eu vou dar a volta, mas vou continuar com o caminho de às vezes chegar o caminho na é um minha pouquinho casa. mais longo. Mas vai chegar. Às vezes teve uma enchente, você precisa parar por um momento, se recuperar, descansar. Respirar. Uma das coisas, até quando você ficou pensando, falou que você perguntou quais foram as 3 coisas que as pessoas aprenderam com o esporte, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, quais foram as 3 coisas que eu aprendi com o esporte? Quais foram? E uma das coisas foi justamente o parar. Como eu sou ligada, né, adoro treinar e tal. Então, pra mim, eu queria correr 7 dias por semana, fazer academia 7 dias por semana. E fazer os 2 7 dias por semana. Então, ficar 2 horas treinando o tempo inteiro. E meu professor sempre falava assim... Ah, Renata, treinou a semana inteira, sábado descanso, domingo corre. E eu, tipo, não, mas eu não quero descansar. Ele falava, descanso faz parte do treino, descanso faz parte do treino. E isso eu trago muito pra vida, porque muitas vezes nós queremos bater, né, todas as metas, fazer aquela lista imensa de tarefas, num dia que, sei lá, foi cansativo, ou foi um dia intenso, e eu sempre falo, descanso faz parte do treino. Tipo, dia de só sentar, respirar. Então, também é algo que a galera pode trazer pro empreendedorismo. Eu sempre falo, né? Usar com cautela. Também não posso, tipo, todo dia eu preciso descansar. Porque o descanso faz parte do treino. Tem que saber diferenciar o descanso, a recuperação, com você se colocar na zona de conforto. Vamos lá. Né? Descanso. Quando que eu sei que é um descanso, uma recuperação? Tem alguma métrica que eu posso pensar sobre isso? Por exemplo, eu acredito que vai voltar pro autoconhecimento, né? Eu vejo que cada um vai saber o seu limite, de quanto tempo eu consigo ficar fazendo tal coisa até descansar. Tem muito a ver com a sua autorresponsabilidade também. Mas e quando que eu sei que eu tô voltando pra minha zona de conforto? Então, vamos lá, peraí. Tem uma metodologia, eu gostaria de citar ela, que eu trago, que é o caldeirão da fadiga. Que na verdade... Até me arrumei pra escutar. Que na verdade, como eu comentei, eu tava fazendo mestrado de engenharia. De engenharia? Eu tava fazendo... Pois é, que eu não comentei que era de engenharia, mas era mestrado de engenharia. Gente? Você vai querer que eu conte essa história e depois volte no caldeirão? Conta do caldeirão primeiro, que eu fiquei ansiosa. Mas voltando... Fiquei curiosa, na verdade. Como eu sou do conteúdo... Eu sempre fico ligada nos conteúdos e o que eu consigo aplicar hoje pro que eu tô fazendo, né? E aí tinha um conceito interessante, que é o caldeirão da fadiga, que, inclusive, quando eu dei aula de universitário, eu levei também para a disciplina da universidade, que foi muito legal também, e eu dou essa aula no Performance também. Que diz respeito, por exemplo, na verdade, a qualquer situação, qualquer área da sua vida, mas vamos falar do ambiente de trabalho, tá? Então, por exemplo, imagina que esse copo aqui, esse recipiente, é o meu caldeirão da fadiga. Só que aí você imagina que o seu caldeirão é você, é o seu corpo, tá? O seu organismo. Então, por exemplo, no nosso dia a dia, que tem esse caldeirão, ele é linkado com outro conteúdo também do meu mestrado de engenharia, que é a ergonomia como uma tecnologia de interfaces. Então, vamos lá. Eu realmente trabalho com o computador e hoje em dia, né, as pessoas estão muito expostas à tecnologia, certo? Então, imagina que eu estou no meu ambiente de trabalho, sentada na minha mesa aqui. No meu dia a dia, eu estou exposta a várias interferências. Sejam elas internas, que são os meus pensamentos, meu cansaço, enfim, tudo que acontece dentro do meu corpo, minha fisiologia e tudo mais. Eu estou exposta também às interferências externas, barulho, pessoas passando, ambiente desorganizado que a gente comentou, coisas que estão aqui ao meu redor, enfim, né, tudo que acontece. E também as tecnologias, né, que elas, de certa forma, elas sugam também a nossa energia. Então, imagina que tudo que vai acontecendo no meu dia vai enchendo esse recipiente aqui, esse copo, que no caso sou eu mesma, né? É o meu corpo, né? Então, é importante você saber quanto que é a capacidade que eu tenho para eu saber até onde eu posso encher esse caldeirão e quando é o momento de eu abrir a torneirinha aqui, né? Ou, tipo, de esvaziar esse copo para conseguir depois encher ele de novo. Então, aí no caso, por exemplo, o ruído. Vamos supor que eu estou trabalhando e ali na outra sala tem uma música alta tocando. Ou chega alguém aqui falando alto, tira meu foco, minha concentração. Né? Vai ser a pessoa entender os limites dela. Isso, o estresse que você passa, com a pressão que você lida.
os processos burocráticos da empresa, as pessoas, né? Que essa minha pulseirinha verde aqui, ó, é resiliência, porque é muito difícil Que você cor que ela é, Mari? É verde, eu falei verde, né? Vermelha. Essa minha pulseirinha vermelha, ela é de resiliência, porque é difícil, né? As pessoas são complexas, então você tem que ser muito resiliente para lidar com os outros. Sim. O cheiro, eu sou muito ligada a cheiro. Quando chega alguém com perfume forte na empresa, ou às vezes vem cheiro de obra, cheiro de cigarro que fica em volta assim lá do escritório, me atrapalha no meu dia a dia. Aroma forte, Caraca. tira meu foco, minha concentração. Então, por exemplo, e às vezes, mas só que tem o lado positivo e o lado negativo, né? Eu também uso, que eu inclusive tenho ali na minha bolsa, eu tenho aromas para me trazer foco e concentração para o meu dia a dia. Eu tenho a música, do mesmo jeito que ela pode te tirar o seu foco, eu também uso o meu fone para, em alguns momentos, focar e conseguir fazer ali as tarefas que eu tenho que fazer. Só que aí é interessante, como a gente comentou, sede, fome, quando você tá com fome. Às vezes você fala, tô morrendo de fome, não consigo mais, vou almoçar, depois eu volto. Por exemplo, tudo isso vai, né? Tudo vai enchendo seu caldeirão, tanto negativo ou positivo. E o ideal é você saber ali, e quando você vê que ele tá cheio, quase transbordando, você tem que saber que é o momento de você parar. Não de eu entrar na minha zona de conforto, mas de eu parar, por exemplo, para mim, 5 horas de sono, eu já acordo pulando. Então, assim, é interessante você saber também. Será que você precisa dormir 8 horas? Ou 5 horas, 3 horas, 10 horas? Tem gente que precisa dormir mais, outras pessoas precisam dormir menos. Às vezes, que nem a gente comentou, só o momento de você parar, fazer um desenho ali, você já consegue se reconectar, né? Recarregar suas energias e voltar. Às vezes é você parar e brincar com seu filho, às vezes é você pegar o telefone e falar com alguém. Tudo volta para o autoconhecimento. Isso, então eu gosto muito desse exemplo, que aí não sei se fica um pouco mais eu acho que claro, fica mais palpável, tangível, isso. Né? Principalmente o público entender que eu preciso saber os meus limites para saber até onde eu posso ir. Agora, uma coisa muito importante, Maricota, não sei se você vai concordar, minha psicóloga que me falou uma vez, que nós só conseguimos descobrir os nossos limites quando a gente passa por eles. Então, quando você passou uma vez... Eu lembro que teve uma vez que eu cheguei... Nossa, tava super exausta. Comecei a ficar, não rendia. E eu fui na terapia, ela falou muito isso, né? Ela falou, você passou do limite. Então, ela falou, mas tudo bem, não tem problema. Porque quando nós passamos do limite, nós conseguimos saber qual é o nosso limite. Então, a partir de agora, nós vamos desenhar qual foi o caminho que você fez para passar do limite. E quando você vê que tá seguindo esse caminho, você já volta. Exatamente. Já sabe o destino que ele vai te levar. Então, eu vejo que é muito importante... a galera que tá assistindo entender que eu preciso saber qual é o limite do meu caldeirão e eu preciso ter consciência que pra eu saber o quanto de água cabe aqui dentro, primeiro eu preciso colocar, esperar. Quando começar a transbordar, eu falo, tá, beleza, esse copo tem tanto. Então, a partir de agora, esse é o meu limite. Exatamente. E você aceitar, né? Aceitar, assumir e reconhecer, né? Porque tem muita gente que não reconhece. E outra coisa importante... Comparação. É que o seu corpo dá sinais. Super. Né? Se você parar para prestar atenção... Por exemplo, um exemplo aqui que as pessoas comentam muito. Sabe assim, às vezes, quando você tá com o olho assim, ó... Que fica dando uns negocinhos assim... Isso é um sinal. Por exemplo, no meu caso... o que me fez reconhecer isso que a sua psicóloga falou, passei do limite. Então, e agora eu já sei qual é o meu sinal, né? Quando isso começa a acontecer, eu já falo, eu tenho que me recuperar, esvaziar meu caldeirão, porque senão eu vou passar do limite de novo. No meu caso, que a gente estava conversando aqui antes, eu comentei que eu tenho um problema aqui na minha articulação da boca, né? E, por exemplo, acho que já faz uns 14 anos, na verdade, quando eu comecei a ter sinais desse meu problema, que é quando eu estava passando do limite, você não vai acreditar, mas olha só, a minha boca travava, só que ela travava fechada, eu não conseguia abrir a minha boca, a articulação da minha boca travava e não abria. Só que teve uma vez que eu passei do limite, eu fiquei 1 semana com a boca travada, 1 semana com a boca fechada, sem conseguir abrir. Que agonia. E aí, mas tudo bem. Aí né, quando eu cheguei nesse ponto, porque ela sempre travava, só que voltava. Até que eu fiquei 1 semana, eu falei pra minha mãe, isso não é normal. Aí a gente começou a ir atrás, né? E eu descobri que era excesso de estresse, ansiedade e tudo mais, né? Sobrecarga.
E aí eu comecei a ter esses sinais. Então, que nem a gente estava comentando, né? Às vezes eu sinto que eu já tô começando a travar um pouco. Isso, eu já sei que eu tô perto de transbordar meu caldeirão ali. Só que aí, pra piorar, depois eu fiquei 6 meses com a boca travada. Você acredita? Com a boca fechada? Com a boca sem fechada. falar com ninguém? É. Que bonito. Eu até conseguia falar, mas eu falava assim, ó. Eu tenho vídeos meus também, na época que eu tava travada. Eu ficava falando assim, eu não conseguia abrir a boca. E aí eu falei, não dá, eu preciso resolver. Então agora, quando eu já começo a sentir alguma coisa assim, começando a pegar, sabe? Já é o meu sinal de que eu tô chegando ali no meu limite, eu não posso mais deixar com que isso aconteça. E graças a Deus eu nunca mais travei. E isso, Mari, é muito importante a pessoa entender o limite, igual você falou, aceitar o limite e também entender que são fases. Tem fases que o meu limite vai ser infinito. Tem fases que não vai ser infinito. Ele vai ser reduzido. Tem fases que eu vejo, né? Acompanho muito uma comparação, né? A gente tem até várias frases que falam, não compara palco com bastidor. E é muito isso, né? Não adianta eu querer comparar, mas eu tô acompanhando a Maricota e ela aguenta ficar 40 dias sem ter um fim de semana. Eu vou fazer igual. Pô, o meu caldeirão não é do mesmo tamanho do da Maricota. Exatamente. Eu não sei o traçado que ela fez. E a gente vai voltar pro autoconhecimento. Porque eu vejo que quando você vai se conhecendo, você vai entendendo, igual você falou. Putz, talvez é uma ligação, talvez é parar e assistir. Por exemplo, eu, Renata, se é dia muito, 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 muito tenso, eu chego e assisto um episódio de Friends. Já assisti, 97 vezes, eu já sei a fala, mas pra mim é respira. Então, eu vejo que é muito... E, de novo, volta pro teste. O pessoal ir testando e sabendo o que vai funcionar para que eles voltem pro foco. Exatamente. E só pra... Que nem você comentou, né? Por exemplo, tem dias que eu tive um dia de trabalho pegado. Trabalhei bastante, chego em casa cansada, mas eu vou pra academia. É que agora eu não tô conseguindo manter minha consistência. Mas, por exemplo, tiveram vários dias que eu cheguei cansada e a gente falou, vamos pra academia. Eu fui assim, eu vou ficar mais cansada ainda. Amanhã eu tô ferrada. Eu me renovei. E no outro dia acordei melhor ainda e foi excelente eu ter ido. Então, assim, por exemplo, pode ser um exercício, pode ser uma série, pode ser... Tem momentos também que eu deito antes de dormir, eu coloco uma música que eu gosto... Eu sempre ponho a mesma música, porque eu adoro essa música. E ela me relaxa, eu consigo relaxar aqui quando eu sinto que eu tô, né, pra travar, que nem eu comentei. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer. E, de novo, é uma questão de você ter a rotina e ir testando. Você comentou, né, da academia. Por exemplo, pra mim, o dia não começa se eu não acordar e ir pra academia. Seja sábado, seja domingo, igual, o dia que der descanso. Eu preciso, pelo menos, fazer uma caminhada, sei lá, uma abdominal. Ficar pedalando na esteira na velocidade 1, só pra, estou em movimento. Então, eu vejo que são coisas que a galera que tá assistindo consegue trazer pro dia a dia. Nós falamos aqui sobre o impacto, a gente... diversos exemplos e formas da galera pegar os ensinamentos do esporte e trazer para o empreendedorismo e para a vida, porque isso vai impactar de uma maneira gritante dentro de um negócio, né? Sim, exatamente. Falamos de disciplina. E ainda não só com você, né? Com todo mundo que tá ali no seu ambiente. Todos. Até porque o esporte, ele te ensina a ser em conjunto, né? Coletivo. Mesmo eu faço esporte individual, você também fez. Só que é coletivo. Você depende de mais pessoas, né? Você depende, mas você também... Você representa alguma equipe, né? E a equipe é o coletivo. E tanto na natação, a gente tinha as provas individuais, mas tinha também os revezamentos. Que era muito legal, a gente adorava. A gente gostava mais dos revezamentos do que das provas individuais, na verdade. Então, é isso que você comentou mesmo. Tá, Mari, então a gente falou na questão da disciplina, né? Como que eu coloco a disciplina em prática, o que vai me fazer trazer pra disciplina. Falamos do foco, falamos sobre a resiliência. Você trouxe vários métodos, né? Pessoa acadêmica, metodologia. Trouxe vários métodos de como o pessoal pode colocar isso em prática. Falamos do descanso, o quanto é importante, de saber quantas horas de sono eu tenho que dormir. Se eu não tô enganada, no Performance tem uma aula que fala sobre isso, né? Do sono. De quantas horas tem que dormir, etc. Eu lembro que eu fiz todos os testes. Fiquei uma semana testando. Eu não lembro se foi no Performance ou se foi no programa do Ronan.
Que eu fiz certinho todo o teste pra conseguir descobrir exatamente, tipo, tá, peraí, qual que é o meu limite? Quanto que eu consigo? Quanto que não dá? Que é o que você falou. Varia muito de pessoa pra pessoa. Varia muito. Tipo, igual você falou 5 horas, pra mim 5 horas é assim, putz, preciso mesmo? Eu sei que vou funcionar. Vou ter que estar muito mais atenta aos sinais, mas eu funciono. Agora, 6 horas, maravilhoso a minha vida. Então, é teste de novo. Então, a gente falou sobre isso. Você comentou sobre algumas metodologias que tem dentro do performance. Então, eu lembro que quando eu fiz 2 vezes ou 3, não me lembro agora. Mas eu fui fazendo justamente porque ele vai te trazendo clarezas de como seguir. E exatamente. A gente indicou várias vezes já o treinamento pra galera. Por quê? Perguntas, né, de disciplina. Como você faz isso? Mas como vai na academia todo dia? Lá. Pra mim, a resposta sempre é, tipo, olha treinamentos, esteja perto de pessoas que façam isso, esteja em ambientes certos. E uma das coisas que eu pedi pra Mari, gente, quando eu convidei ela pra vir no podcast, foi falar um pouco sobre o performance e trazer o QR Code pra galera poder assistir, poder acompanhar, poder se inscrever e etc e tal. Você pode explicar, por favor, além do que nós explicamos aqui, além do que a gente falou por aqui, o que mais que a pessoa vai encontrar dentro do performance? E principalmente, Maricota, às vezes... a palavra performance, ela tá ligada ou só ao esporte, ou só, mas que performance? Eu não quero alta performance. Mas isso tem um impacto gritante dentro do negócio, né? Com certeza. Olha só para fazer um overview do que é o performance, como surgiu o performance, quem acompanha o GeoJ, conhece ele fala muito sobre, por exemplo, para você crescer na sua carreira, a sua empresa, ou como pessoa, em qualquer área da sua vida, mas vamos puxar aqui para a área empresarial, né? Para o ambiente corporativo, para você crescer e se desenvolver, você precisa de 3 coisas. Você precisa de conhecimento, né? Que na verdade são os 3 Vs que a gente fala, né? Então, você precisa ter valor. Né? Valor, valorização e visibilidade. Que nada mais é do que conhecimento técnico, comportamento e mostrar os seus resultados, tá? Para você adquirir autoridade. Só que para você adquirir conhecimento técnico, leva um tempo, que é o tempo do curso ali, do treinamento que você está fazendo, da sua especialização. Né? No caso, quanto tempo você demorou para se especializar como engenheira, né? Para ganhar o seu título, né? Eu fiz administração, depois eu fiz educação física, iniciei meu mestrado, precisei parar. Mas quanto tempo tudo isso levou? No mínimo 8 anos, que foram das minhas 2 graduações. Então, leva um tempo. Para você mostrar os seus resultados, também demora um tempo. Para você construir sua autoridade. Você não constrói autoridade da noite para o dia. Mas os seus comportamentos são imediatos. Então, a partir do momento que você muda, que é tudo que a gente está falando aqui, né? A partir do momento que você muda os seus comportamentos, iniciando aí pelos seus objetivos mais palpáveis, que são os micro hábitos, digamos assim, você imediatamente muda os seus resultados. Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Se eu continuar comendo besteira, não me exercitando, não me descansando adequadamente, não bebendo água e tudo mais, eu não vou emagrecer. Agora, se eu começar a beber um pouco mais de água, cortar pelo menos, que nem você falou, não uma mudança drástica, mas cortar um pouquinho isso, só o açúcar no café, dormir um pouquinho mais, enfim, né? A gente já vai vendo as mudanças imediatas no comportamento. Então, o performance surgiu disso. Ele é um treinamento, né, que visa te capacitar na sua parte comportamental. E aí, como eu falei, né, que eu vim da pesquisa inicialmente e tudo mais, a gente fez toda uma pesquisa, tanto com o público do Joel, os seguidores, os alunos. A gente fez pesquisas dentro do performance, a Renata vai lembrar, porque acho que você pegou as suas turmas também. A gente fez... Sim, foi a primeira turma. Isso, a gente fez... Acho que a gente começou na 2ª turma. A gente fez pesquisa com os alunos dentro do performance, a gente pegou de livros, a gente pegou de artigos científicos e a gente identificou os principais pilares aí para você conseguir atingir alta performance através do seu comportamento. Então, a gente começa com um módulo, um curso, né? Uma trilha só de fundamentos, porque é importante você ter a base. Se você não tem a base, você não consegue subir o prédio. Então, você precisa dos fundamentos. Depois, a gente entra em gestão das emoções, que inclusive fala muito de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de resiliência, de pressão e tudo mais.
Depois a gente fala de comunicação, porque você precisa saber se comunicar, né? Independente se você for CLT, se for com o seu filho, com o seu marido, no seu casamento, por exemplo. E, inclusive, no ambiente corporativo, se você é um líder, né? Se você é empreendedor, você precisa saber se comunicar com os seus funcionários, seus colaboradores. Depois a gente fala de... Posso pôr um parênteses Pode. nisso? Você falou do líder. O performance, e agora é um depoimento, o performance, ele vem muito uma questão de você aprender a se liderar. Você tipo, eu, Renata, me liderar. E acho que até o Joel fala muito isso, que não tem como você liderar alguém se você não se liderar primeiro. Exatamente. Então, o performance, essa questão que a Mari trouxe para líder e etc. da comunicação, não só o focado em comunicação, mas justamente em todos os outros pilares que você trouxe, porque quando um líder ele se lidera, um líder que tem disciplina, um líder que fala que vai fazer e faz, isso traz uma inspiração do time, né? Do tipo, caraca, eu preciso estar alinhado com isso também. Exatamente. Essa questão da autoliderança volta lá para a disciplina, para o foco. Por isso que a gente estava fazendo uma lista, a Maricota trouxe ela trouxe uma redação aqui que a gente ia falar, e ela começou a falar, eu falei, Mari, tudo vai sempre voltar pro mesmo início, que é disciplina, autoconhecimento e etc. Mas, enfim, além da comunicação... Aí a gente também entra depois em gestão do tempo, produtividade, né? E, por exemplo, se você fala assim, mas eu já consigo gerir muito bem meu tempo. Melhora. Mas se você... Imagina se você já gere bem seu tempo, imagina se você melhorar, né? Primeiro, que aí você vai começar a identificar, que a gente nem entrou no assunto ainda, das atividades chaves. Lembra? As atividades chaves, só para contextualizar, é o que mexe o ponteiro da sua empresa. Então, são as atividades, as tarefas ouros que você precisa fazer independente do que aconteça, tá? Então, vamos supor que quando você começa a gerir ainda melhor o seu tempo, você consegue identificar as suas prioridades, suas atividades chaves, e o que não você delega. Então, vai te sobrar mais tempo e você vai conseguir produzir ainda mais. Imagina se já te sobra tempo. Você gerindo melhor, delegando, por exemplo, ou eliminando o que você hoje julga que é importante, você depois vai ter uma visão de que realmente não era. Você vai te sobrar ainda mais tempo, você vai potencializar ainda mais seus resultados, colocar mais dinheiro na empresa e por aí vai. E a gente termina depois com profissional de alta performance, que aí te ensina, a gente fala bastante de pensamento estratégico, tomada de decisão, mas te ensina a pegar esses módulos anteriores e aplicar de fato para você atingir aí sua alta performance no mundo da carreira dos negócios. Bom, dentro do performance a gente tem a Maricota como professora, a gente tem o Joel J. Quem mais tá lá? A gente tem Caio Carneiro, Flávio Augusto, a Gil Góes, o Crica, que é o marido da Gil Góes. A gente tem o Rafael Kiso, a Carla Sarni. A gente tem os nossos professores lá do Office também, que é a Ninótica, o Lucas, o Ulisses, o Delano. Não é Ninótica, é Ninosca. Ninosca só o Joel que pode. Mas a gente tem muita gente, até o Bush. É bom nem falar, porque eu posso acabar deixando de falar alguém, né? Tem várias pessoas, temos muitos. Mas, gente, nós trouxemos aqui um pincelado, né? Um mix de pontos que são muito importantes e que realmente mexe o ponteiro. É como se nós tivéssemos pegado os 3 principais comportamentos que são atividade-chave de quem está empreendendo, né? Que realmente vai mexer o ponteiro, que é, de novo, disciplina, foco, resiliência. Mas dentro do performance é onde vocês vão encontrar isso de uma maneira muito detalhada. Eu tenho várias alunas que fizeram e comentaram muito sobre como mexe o ponteiro. E até uma coisa que eu falei pra Maricota é justamente isso. Que às vezes o pessoal vai me pedir, me ensina isso, me ensina aquilo. Não é algo que a gente senta aqui, peraí, deixa eu te ensinar aqui como que você vai ter disciplina. 3 passos, não necessariamente. Então, eu pedi pra Maricota deixar aqui um QR Code, o time vai deixar na tela pra vocês, justamente pra vocês procurarem, entenderem. Porque, lembrando, a gente tá no Prevcast, o Prevcast é focado em técnica. Nós falamos um pouco sobre business, uma vez por mês vem alguém aqui trazer uma parte mais de visão estratégica de empresa. Porém, não é só de técnica que se faz uma empresa, não é só de um podcast por mês que vocês vão conseguir realmente alavancar resultados. Então, por isso que eu pedi de novo pra Maricota
ter um QR Code para que vocês possam entrar, possam conhecer, possam estar a fundo. E aí, quando vocês perguntarem por que eu faço determinada coisa ou como eu faço, vocês vão saber a resposta. Normalmente, quando a galera vai... Esses tempos... Ai, minhas alunas foram no RH. E aí, o Jota dando aula, né? Elas olharam, tipo... Ah, agora a gente entende por que você faz assim. Falei, convive um pouco. Fazendo algumas aulas com o Jota, você vai entender muitas coisas. Mari... Pra gente encerrar, você pode deixar um recado final. Normalmente, aqui no Prevcast, nós temos duas coisas no final. Uma é sobre a prevenção contra incêndios e outra é sobre o recado final. Da prevenção contra incêndio, não adianta muito te perguntar técnica, né? Vamos pular essa parte. Mas, no entanto, o recado final, você super pode deixar aí um recado pra galera. Olha, o meu recado, como você já percebeu, é tudo 3, né? O pod é 3 pulseiras, 3 isso, 3 aquilo. Eu vou deixar 3 frases. Tá bom. Tá? Cada uma pra foco, uma pra disciplina, uma pra resiliência, tá? A da resiliência, que eu gosto muito, são 3 frases que eu gosto muito, que eu uso pra minha vida, pra vários momentos, enfim. A de resiliência é... Quando você estiver se deparando em alguma situação aí, por exemplo, desafiadora, alguma situação adversa, inusitada que aconteceu, que você não sabe, você tá focado ali no problema e precisa olhar para a solução, lembra dessa frase: todo ponto de vista é a vista de um ponto. Contextualiza. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, às vezes, é isso que eu falei, às vezes você tá focado ali no problema. E você tá olhando pro ponto que tá o problema. Por exemplo, vamos supor aqui, ó. Vou até pegar essa estátua. Essa estátua, se eu olhar ela de frente... Quer dizer, se eu olhar nesse ângulo que eu tô olhando agora... Não sei se eu vou conseguir colocar na câmera. Você vai ver só um bonequinho. Mas se eu olhar de outro ponto, mais distante, por exemplo, eu tô vendo que tem 2 bonequinhos. Nossa, excelente exemplo. Eu até olhei pra ver se dava pra ver. Ó, tô vendo só um bonequinho. Às vezes, esse bonequinho aqui, vamos supor que ele é o problema. Eu tô focado no problema aqui. Então, se eu olhar por outro ponto, eu tenho uma visão... Isso, vamos supor. Então, eu tenho uma... É como se fosse a visão de fora, a visão de cima. Sabe quando a gente fala assim, dá um zoom aí pra você enxergar. Então, essa é a frase que eu gosto da resiliência. A frase da disciplina... deixa eu voltar. A frase da disciplina... Eu lembrei. A frase da disciplina essa daí, olha só, toda segunda-feira a gente tem a reunião lá na empresa, né? SS. E aí, a SS, que é a segunda sagrada. E em alguns momentos, o Joel pede para algumas pessoas falarem alguma coisa, enfim. Ou ele pergunta, né, coisas específicas para cada um. E essa frase saiu da minha boca, que na verdade ele perguntou assim... qual foi o seu maior aprendizado nos últimos 6 meses? E cada um tinha que falar. E saiu, assim, da minha boca e eu peguei pra mim. Que a frase da disciplina é: nada deve ser inacabado, exceto você. Nada deve ser inacabado, que tem tudo a ver com isso que a gente conversou. Então, por exemplo, todas as minhas tarefas, os meus hábitos, minhas rotinas, minhas atividades chaves, não deve ser inacabado. Eu tenho que fazer. Eu tenho que começar, continuar e concluir. Mas você, todos nós, somos seres inacabados. Então, a gente está em constante evolução, aprendizado, aprimoramento e por aí vai. Nossa, então, que filosófico. Isso, foi muito filosófico mesmo. E a frase do foco agora, né? Agora é do foco. Como que é? O sonho não tem prazo. Que foi uma que saiu da minha boca também. O sonho não tem prazo. Então, o que você determinou aí para você, o seu propósito, o seu objetivo futuro aí de vida, enfim, ele não tem prazo, né? Pode ser que você ainda não conseguiu conquistar ou que você tenha determinado um prazo, mas você não chegou nesse prazo, mas não desista. Se é o seu sonho, se é o seu propósito, se é o seu objetivo de vida, continua perseguindo que com foco, disciplina, resiliência, você vai chegar. Maricota, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelo seu tempo. Gente, esse podcast está sendo gravado numa sexta-feira, 20h30 da noite. É muita disciplina, resiliência e foco. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela participação, obrigada por ter dividido o conhecimento, por ter falado de vários métodos
Eu sou uma pessoa muito mais prática, então eu não sou muito ligada a métodos, mas eu sei que muitas pessoas precisam dos métodos, então é importante trazer alguém que traga esses fundamentos, esses pontos, né? Pra que a galera consiga realmente desenhar e entender o que fazer. Então, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua simpatia, por você ter vindo de braços abertos e realmente em todo o pessoal que tá escutando, na comunidade da Preview World, enfim, para os ouvintes. Muito aplicar, né? Se vocês quiserem também escrever aqui nos comentários ou me mandar mensagem dos principais insights. Onde a galera te encontra? Pode me encontrar no Instagram, maricota.ofc, de oficial, porque eu não consegui pegar o Maricota, então peguei o maricota.ofc. Então, pode mandar mensagem também, se tiver alguma dúvida. E se vocês aplicarem algum insight que vocês tiveram aqui, eu quero saber o resultado. E se tiverem dúvidas também do performance, podem enviar Manda também. mensagem pra Mari se vocês aplicarem alguma coisa, se vocês tiverem dúvidas, se precisar de algum método, porque ela vai ser a melhor pessoa pra responder isso pra vocês. Vai com o time do performance. Eu falo, eu vou passar na bola assim. Renato, como aprende vendas? Eu, vende-se. Vai lá. E performance, esse aqui, ó. Performance. Vou direcionando todo mundo. Não é muito comigo, não. Incêndio, a gente fala sobre. Mari, muito obrigada mais uma vez. A gente vai deixar aqui suas redes. Vamos deixar o QR Code, igual a gente falou. Os links aqui embaixo também. Quem tiver dúvida, procura Maricota. O Performance também tem um Instagram, né? Tem também. Então, também dá pra ir direto no Instagram do Performance. Isso, dá pra ir também, mas é performan.c.oficial. Quem já acompanha sabe que o C faz parte de todo o Office, né? Ari, mais uma vez, muito obrigada, galera. Esse foi mais um Prevcast. Não esquece de seguir, comentar, compartilhar e de se inscrever no canal, porque eu tô com uma meta, Mari, que a gente tem que bater 2.000 inscritos até final do ano. Aí toda vez que eu faço um episódio e eu não peço pra seguir nem nada, que eu não tenho esse hábito, a galera me liga. Você não pediu, lá. Então eu estou pedindo. E vocês já se inscrevem, marca, compartilha, etc. Pro Pedro ficar feliz e a gente bater essa meta até o final do ano. Obrigada, Mari. Obrigada a você.